Bom, o nosso trabalho ele é sobre estudos epidemiológicos. Ele é composto pelo Alex, pela Amanda, Gisebel, eu, Karine, a Larissa, o Luiz Fernando e a Mariana. Bom, é um pouco do conceito sobre os estudos epidemiológicos. De acordo com a origem da palavra grego, epi vem de sobre, demos, população, e logos, estudo. Então, é o estudo de uma população. É um ramo da ciência ligado à saúde, que pesquisa diferentes epidemias. A divisão da epidemiologia, ela se dá em três partes, né? A descritiva, a analítica e a experimental. A descritiva é a ocorrência de um agravo em uma população. A vigilância de saúde, estudo descritivo e objetivo de compreender o comportamento do agravo nessa população. O delineamento dos estudos epidemiológicos descritivos abrange estudos ecológicos e de correlação e relatos de caso ou séries de casos. Fases descritivas avaliação dos indivíduos, padrões temporais, espaciais e demográficos da doença, histórico de rebanho e histórico do meio ambiente. Epidemiologia analítica. Ela compara dois ou mais grupos populacionais, estuda a causa ou a exposição à doença, o efeito que é a doença em si e o grupo controle. O caso controle as vantagens, a rapidez, baixo custo, fatores de risco que podem ser investigados ao mesmo tempo, não tem necessidade de acompanhamento dos indivíduos e adequado para os estudos de doenças raras. As limitações. Para a obtenção de novos casos, pode ser demorado alcançar tamanhos de amostras desejadas, né? Os dados de exposição do passado podem ser falhos e a possibilidade de haver fatores de confusão também. Estudo de coorte, que é a seleção dos participantes de acordo com as características de investigação e exposição da doença, acompanhamento dos participantes, e eles também analisam as associações de exposições ao efeito por meio da comparação da ocorrência de doenças entre os expostos e não expostos ao fator de risco. As principais vantagens e as principais limitações. Transversal. Populações com características em comum, dados de indivíduos, ao final do estudo transversal obtém a prevalência a partir de cada indivíduo examinado. Pode-se estabelecer relações de associação entre as características investigadas e indicado para levantar hipóteses etiológicas. As principais vantagens e aplicações. A descrição da distribuição de um agravo de saúde é uma das fontes para o planejamento e administração para prevenção, tratamento e reabilitação. Tem baixo custo e também é rápido. É útil para estudos de doenças crônicas e tem vários parâmetros que podem ser analisados. As principais limitações, continuando, agravos de curta duração têm menos chances de aparecerem nos resultados. Doenças agudas ou com características de sazonalidade também variam de frequência de acordo com a época da coleta dos dados. Só pode avaliar a situação atual dos fatores de risco e da doença, e é importante ter um número mínimo de indivíduo também na amostragem. Exemplo, epidemiologia descritiva. Estudo sobre a ocorrência da obesidade em cães, é um exemplo, e da epidemiologia analítica, o exemplo é um estudo de prevalência de fatores de risco na obesidade em cães. Epidemiologia experimental, abrange os estudos de intervenção, objetivo de avaliar a eficácia de um instrumento, avaliam a eficácia de qualquer intervenção preventiva, curativa e reabilitadora. E os objetivos é testar o possível efeito de um esquema terapêutico, ou testar o possível efeito de uma intervenção. Ensaios de campo ou de intervenção. Tem um ensaio comunitário, que é a intervenção em um grupo de indivíduos. A população estudada não são pacientes, e sim livres de doenças. Os dados são coletados na população em geral. São caros e de maior demanda mais tempo, né, para serem realizados. Os ensaios clínicos randomizados. Individualmente, as vantagens dele. Permite a coleta de informações detalhadas, as doses podem ser pré-determinadas pelo investigador, e as desvantagens. Capacidade de regeneralização externa reduzida a devido critérios de exclusão.
é demorado, as amostras são grandes, o custo é elevado e tem problemas éticos também. Continuando os ensaios comunitários, intervenção em nível de comunidades, avalia a eficácia de intervenções que busquem a prevenção primária através de modificações dos fatores de risco de uma população. A população é naturalmente formada e as limitações são a dificuldade de isolar aquela comunidade. Seria isso.